Olá, pessoal do canal YouTube, tudo bem? É com muito gosto que eu estou aqui a gravar mais um vídeo para esse canal, que está sendo uma bênção, tanto para mim quanto para as pessoas que estão sendo alcançadas, de certa forma, com essas mensagens que eu venho publicando aqui. Esse canal, para quem não sabe, ele foi criado no final de 2022 e desde então eu tenho feito essas publicações e agora desejo fazer regularmente, toda semana, aqui trazendo uma nova mensagem para vocês. Uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de Deus, tá bem? São temas necessários do dia a dia que a gente precisa pensar um pouquinho sobre a forma como a gente tem vivido, como a gente lida com a vida, com os acontecimentos da vida, com a família, com as pessoas que amamos, com o nosso próximo e até mesmo com o próprio Deus. O nome desse canal é Fé e Vida e o meu nome vem embaixo, Úrsula Schneider, ok? E eu espero sinceramente que essas mensagens estejam alcançando e indo muito longe para tocar as pessoas, porque eu aqui sou apenas um instrumento. Essa mensagem ela não parte de mim. Essa mensagem ela vem de Deus e eu sou apenas um canal de conexão para transmitir essa mensagem aqui, ok? E o tema da mensagem de hoje é: cultive relações com quem valoriza você. Por que eu estou abordando esse tema aqui? Porque é muito comum na correria do dia a dia, né? A gente vê as pessoas estão tão atribuladas com as suas responsabilidades, com o trabalho, com os estudos, cuidar da casa, cuidar da família, e às vezes quase que não sobra tempo pra gente, certo? E é natural a gente se sentir às vezes carente, sozinho, e essa necessidade de atenção, de carinho, quase que involuntariamente, a gente acaba por aceitar migalhas que pessoas às vezes aparecem no nosso caminho nos oferecendo, né? As pessoas às vezes a gente está com uma necessidade tão grande, tão extrema de ter alguém ao nosso lado, de ter o apoio, de ouvir uma palavra ou de ter um abraço, um carinho, que às vezes a gente acaba perdendo um pouco essa percepção do que é o verdadeiro carinho, a verdadeira amizade, a verdadeira parceria e aceita qualquer tipo de manifestação, vamos dizer assim, de carinho e atenção. E esse tipo de necessidade, né, e de aceitação, eu não me refiro apenas a relações conjugais ou afetivas. Eu me refiro a qualquer tipo de relação. Pode ser relação conjugal e afetiva, pode ser uma relação familiar e até mesmo uma amizade. Porque quem é que nunca se encontrou numa situação como essa? De ter uma amizade, às vezes ao longo de tantos anos, e passado um tempo a pessoa perceber que aquela amizade ela nunca foi verdadeira. Aquela amizade apenas existiu dentro de você. E com a família, às vezes a gente tem uma família tão grande, mas quando a necessidade bate à nossa porta, quando as dificuldades da vida acontecem, a gente percebe quem é verdadeiramente a nossa família, certo? E acredito que todo mundo um dia já passou por isso, e se não passou, um dia irá passar. De perceber quem é a verdadeira família, perceber quem é o verdadeiro amigo e perceber quem é o verdadeiro companheiro ou companheira, certo? As pessoas que lhe dizem na cara a verdade, porque a verdadeira amizade, a pessoa que verdadeiramente te ama, te respeita, te valoriza e gosta de você, ela não vai só passar a mão na sua cabeça em qualquer circunstância. Ela não vai aceitar tudo aquilo que você faz ou que você diz. Ela vai lhe dizer a verdade. E às vezes a verdade machuca. Às vezes a verdade ela dói. Mas vale uma verdade, uma palavra que machuca sendo verdade, do que uma palavra doce sendo mentira. Eu parto do seguinte princípio de que, para mim, mais vale uma verdade dura do que uma palavra doce e mentirosa, certo? E esse princípio, toda a vida eu sempre carreguei comigo. Se eu tiver que dizer alguma coisa para uma pessoa, se eu tiver que ser dura, ou tiver que falar meias palavras, né, palavras, vamos dizer assim, no português, claro, curta e grossa, eu vou ser com respeito, mas eu vou ser sincera. Porque mais vale isso do que ser tão doce e depois ser
tudo ser uma mentira. Então, eu já, infelizmente, já vivi essa experiência tanto nas amizades, tanto nas minhas relações familiares e nas relações afetivas. E tudo isso me trouxe um senso de amor próprio. Porque quando a gente se identifica, a gente olha para dentro da gente e a gente reconhece o nosso verdadeiro valor, primeiramente, quanto ser humano, um valor que nós temos dentro da gente. E em segundo lugar, quando a gente percebe o nosso valor diante dos olhos de Deus, quem Deus diz que nós somos, a gente tira essa venda dos nossos olhos e a gente consegue ter uma visão, uma percepção mais ampla, certo? E todo aquele rótulo que um dia as pessoas já colocaram na gente, aquilo tudo fica anulado, é indiferente, porque nós já reconhecemos a nossa verdadeira identidade. Já sabemos quem somos diante de Deus e sabemos diante de nós próprios quem somos, nosso valor, nossa capacidade, nossos princípios. E não importa o que digam, quando você sabe quem você é, aquilo não te abala. Isso é diferente de ouvir conselhos, porque às vezes as pessoas vão lhe dizer certos conselhos para te fazer crescer, para te abrir os olhos e te tornar um ser humano melhor, te tornar uma pessoa melhor, um filho melhor, um cristão melhor. Isso tudo bem. Agora, quando uma pessoa aparece no seu caminho para lhe ofender, para lhe atacar, para lhe dizer coisas que não são verdades, para lhe dizer, fazer acusações, ou para dizer que você é isso ou aquilo, e quando você sabe quem você é, aquilo simplesmente não te abala. Pode lhe magoar, mas não vai abalar suas estruturas. Então, gente, essa mensagem aqui é para trazer essa reflexão. Não vale a pena a gente viver constantemente com essa necessidade de querer impor a nossa presença e de querer aceitar qualquer coisa que as pessoas têm para nos dar. Porque às vezes as pessoas dão tão pouco, sabe? Às vezes a pessoa tem meia hora do seu tempo para lhe dar atenção, ou às vezes a pessoa te manda uma mensagem agora e vai mandar outra daqui a um mês, ou você manda uma pessoa, a pessoa leva uma semana para lhe responder, sabe? São situações do cotidiano. Agora, dizer que a pessoa tá ocupada ou na correria, isso todo mundo tá. Todo mundo tem uma vida para gerir, todo mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem uma casa, uma família para gerir, todo mundo tem, certo? Mas quando a gente verdadeiramente gosta de uma pessoa, de um parente, de um amigo, de um companheiro ou companheira, a gente encontra sempre tempo para oferecer um tempo de qualidade àquelas pessoas que nós amamos, aquela pessoa que realmente faz diferença na nossa vida, seja de perto ou seja de longe, porque a gente pode se fazer presente na vida de alguém mesmo estando à distância. A tecnologia existe para isso, certo? Então, gente, não vale a pena. E fazendo aqui uma comparação com uma mensagem que nós temos na Bíblia, que Jesus Cristo nos ensinou, está em Apocalipse 3, que diz que eis que estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. O que isso significa? Jesus já dizia que ele desejava que os seus verdadeiros seguidores o seguissem. E para isto, esta mesma pessoa deveria tomar a sua própria cruz e segui-lo. Isso quer dizer, gente, que Jesus Cristo era tão bondoso, tão amoroso, ele tinha tanto a oferecer, e todo mundo que conhece verdadeiramente Jesus sabe disso, que ele profundamente desejava que as pessoas que o seguissem fosse por livre e espontânea vontade, não por pressão, certo? Jesus Cristo tinha poder de fazer qualquer coisa, mas ele não queria e nem forçava ninguém a segui-lo. Até hoje funciona assim, certo? E as escrituras estão aí para nos ensinar. Essa passagem de Apocalipse 3 deixa isso muito claro. Se Jesus Cristo bate a nossa porta, e se a gente ouve e tem a opção de abrir a porta para ele entrar, ou de simplesmente ignorar, isso é uma escolha que cabe apenas a nós. Jesus Cristo não vai forçar, não vai arrombar a porta de ninguém,
não vai invadir o ser ou a casa de ninguém. E esse mesmo princípio nós temos que tomar para a nossa vida, para as relações que vão acontecendo no decorrer da nossa vida. Não importa se é uma pessoa que amamos muito, não importa se é um grande amigo de longa data de anos, não importa se é um parente que você admira muito, não importa. Não importa se é uma relação amorosa, não importa. Você tem que ter o amor próprio em primeiro lugar. Você tem que reconhecer e enxergar o seu verdadeiro valor, porque quando você enxerga e se autovaloriza, sabe quem és, ninguém é capaz de te pisar. Ninguém é capaz de dizer aquilo que você é e te impactar por isso. Porque mesmo que digam, você já sabe o que é e não vai se impactar por isso. E simplesmente também não vai aceitar qualquer coisa que estejam dispostos a lhe oferecer. Porque você sabe o seu valor e sabe o que é bom para você, sabe o que você realmente deseja. Mas para você saber isto, você primeiro precisa ter um encontro consigo próprio, olhar para dentro de você, aquele olhar introspectivo, e reconhecer as suas virtudes, as suas falhas, as suas dificuldades, os seus altos e baixos, certo? E a gente só consegue identificar isso quando a gente olha para dentro da gente. E aí sim, a gente consegue descobrir o nosso verdadeiro valor, as nossas limitações, os nossos pontos fracos e pontos fortes. E com isso, a gente cria uma verdadeira proteção dentro de nós, de modo que qualquer influência externa não sejam suficientes para nos impactar. Sobretudo, gente, é importante ter essa conexão com o Criador, com Deus. Usar esse princípio que Jesus deixou aqui na Terra e se conectar com o Criador e descobrir, deixar que Ele lhe diga qual é o teu valor para Ele. Porque quando Deus diz a você qual é o seu valor para Ele, ninguém nesse mundo, entendam, vai dizer o contrário a você. E mesmo que digam, serão apenas palavras. Certo, gente? Então, usa esse tema como reflexão e jamais aceitem mais migalhas de pessoas que querem oferecer a você. E não importa quem seja, se é uma amizade, se é uma relação afetiva ou se é uma pessoa da sua família. Esse princípio tem que ser nutrido constantemente dentro de você. Porque só assim você vai conseguir se valorizar e só assim você vai conseguir atrair as verdadeiras relações para a sua vida, né? Uma verdadeira construção de relações que vão agregar e somar na sua vida, para você seguir adiante, partilhando da sua vida, do seu tempo, dos seus sonhos, com quem verdadeiramente merece estar ao seu lado, ok? Muito obrigada, até o próximo vídeo, se Deus quiser.